Onde você deve colocar o seu dinheiro hoje? Qual é o investimento que vai ser mais rentável para você? Será que é melhor investir tudo no CDI ou Tesouro IPCA? Que hoje o pessoal está comentando muito de que o IPCA, a inflação, está interessante para a gente investir. Ou nenhum desses dois, devo ir para a bolsa. Investir em ações, comprar ali ações de dividendos e receber todos os meses ali uma renda passiva. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Eu fiz um estudo, reuni dados ali de mais de 20 anos para você conseguir tomar uma decisão mais acertada de qual rende mais, qual vai ser melhor para você. No Brasil, pessoal, a gente é acostumado a acreditar que o CDI é o investimento que mais rende. Porque se a gente comparar com a bolsa, de fato, a bolsa brasileira ela até perde para o CDI quando a gente faz os nossos estudos. A gente não precisa nem entender muito, nem ir muito a fundo nos estudos para ver isso. Mas então é tido como o investimento mais rentável ou o melhor investimento. E quando a gente faz os estudos, a gente vê que isso não é verdade. O CDI no Brasil não é o mais rentável. Existe uma outra alternativa que vai te gerar mais rendimento do que o CDI. E o que é o CDI? É basicamente um valorzinho que sempre vai ficar abaixo ali da taxa Selic. Taxa Selic 14,25 hoje, CDI está 14,15 então. Sempre fica 0,10 abaixo. Taxa Selic é a nossa taxa de juros. O CDI é a taxa de juros que rola entre os bancos para eles emprestarem dinheiro entre eles. Então, quando o Itaú vai pegar um valor ali com o Bradesco, a taxa de juros desse valor que vai ser cobrado ali, ou seja, os juros desse dinheiro que foi pego com esses bancos, vai ser o valor do CDI. Então, não tem como investir diretamente no CDI. Tem muita gente fala, eu invisto no CDI. Na verdade, você pode estar investindo muitas vezes em um CDB que ele rende o valor do CDI. Você nunca vai estar investindo diretamente no CDI. E muitas pessoas acabam deixando o dinheiro só no CDI por acreditar que seria o mais rentável. E quando a gente fala de rentabilidade, não é o mais rentável. Se a gente for colocar aqui uma vírgula, o que tem menos risco e entrega um maior retorno, pode até ser daí o CDI. Por quê? O CDI entrega zero volatilidade. Então quer dizer que esse é um investimento que não vai ter variação se você for ter o CDI ali de rendimento. Ele só vai crescer. Você não vai ter preocupação de, um dia eu vou abrir lá meu aplicativo de investimento e abaixou o valor. Pelo contrário, investindo ali em investimentos que acompanham o CDI, né? CDBs, caixinhas, cofrinho, LCI, LCA, todas essas coisas, seu rendimento só vai crescer. Então não tem variação. Mas existe uma forma de você aumentar um pouco mais o seu rendimento sem abrir mão da segurança. É claro, vai surgir um pouquinho mais de variação, só que vai entregar mais retorno para você do que o CDI. E você nem vai precisar sair da renda fixa. Porque se a gente está falando de investir no CDI, a gente vai selecionar um CDB ou uma caixinha. O Tesouro Selic ele vai render a Selic que equivale ali ao CDI, né? E você não vai sair da renda fixa. Todos esses investimentos que eu comentei é renda fixa. Só que se em vez de você selecionar um investimento de renda fixa que acompanha o CDI, você selecionar um investimento de renda fixa ainda, que ele renda a inflação mais uma taxa para você. Ou seja, é o Tesouro IPCA ou qualquer outro investimento que te paga o IPCA mais uma taxa fixa. Esse investimento a longo prazo, em 100% do tempo, ele recompensa mais do que o CDI. Ou seja, eles geram um rendimento maior. Isso a gente pode confirmar comparando o valor do CDI com o valor do IMAB, o rendimento que eles entregam ao longo do tempo. Por que o IMAB, Gustavo? Porque a gente pode usar o IMAB como uma referência de investimentos que acompanham a inflação, de investimentos que estão atrelados ao IPCA. Então, para eu saber ao longo do tempo quanto que rendeu esses investimentos que entregam ali o IPCA mais uma taxa, eu posso olhar para o IMAB para ter uma referência. Quanto que rende ao longo do tempo, por exemplo, essas caixinhas, CDBs de 100% do CDI? Eu olho para o CDI.
Então, para eu fazer uma comparação entre os dois, CDI e o IPCA mais uma taxa, eu posso olhar para o IMAB. E ao longo do tempo, o IMAB ele gera mais resultado do que o CDI. Ele performa bem acima. Ele não chega a dobrar o valor do CDI, mas ele traz ali pelo menos mais da metade de resultado acima do CDI. Só que ele vem acompanhado de volatilidade, variação. Porque esse é um investimento que vai ter, ao longo do tempo, oscilação. Não é grande essa oscilação comparado com bolsa, porque bolsa oscila bem mais. Mas é um investimento que tem oscilação, mas a longo prazo você fica resguardado de que você vai ter um rendimento positivo e maior do que o CDI. Só que é interessante que a gente olha, vamos assim, a fotografia completa de mais de 20 anos. Qual rendeu mais, CDI ou títulos de inflação, Tesouro IPCA da vida? A gente vê que é o Tesouro IPCA, porque ele rende a inflação mais uma taxa fixa. Isso geralmente supera o valor do CDI a longo prazo. Só que a gente tem que cuidar com uma coisa, que é a gente está olhando uma fotografia de longo prazo. E quando a gente olha, às vezes, prazos menores, eu comecei a investir agora, passou 3 meses, passou 6 meses, até 5 anos, será que o rendimento que eu estou tendo, ele supera o CDI, caso eu tivesse investido ali no Tesouro IPCA, ou pego um ETF que replica o IMAB? Aí que muda o jogo. Porque o IMAB, os títulos de inflação, eles superam no longo prazo. Mas quando a gente olha a curto prazo, e a curto prazo eu estou falando até 2, 3 anos, o CDI ele chega a ganhar do IMAB em 40% do tempo. O que isso quer dizer? Então, em 40% do tempo, o CDI, entre 2 a 3 anos, ele está ainda rendendo mais do que o título de inflação. Interessante, né? Porque aí a gente vê que investimento não existe uma resposta única, uma resposta exata de eu devo colocar todo o meu dinheiro no CDI ou no IPCA. E quando a gente olha daí, né, outras alternativas de investimento, se a gente pensar em bolsa para investir, estou investindo em ações, em empresas, vou assumir mais risco. Imagino que eu vou ganhar mais. Aqui no Brasil tem um problema, que a nossa bolsa não supera o CDI. Então, se a gente olha para o Ibovespa, o retorno dele ao longo do tempo, compara com o CDI, a gente perde. Por conta que o Ibovespa ele é um índice ruim. Então, fica difícil a gente falar no Brasil, através dos estudos, que é interessante investir em ações quando a gente utiliza o Ibovespa. Quando a gente utiliza outros índices que são melhores, aí o resultado já muda. Mas se a gente for usar o nosso principal índice, que seria o Ibovespa, ele não supera. Então, gera mais risco aqui o Ibovespa, mas ele não recompensa. E quando a gente olha em dólar, por exemplo, as ações são os mais rentáveis, porque aí, numa economia melhor, num mercado mais desenvolvido e num índice que ele é bom, de fato, as ações geram uma recompensa frente ao risco a mais que a gente assume. Só que aqui no Brasil, o Ibovespa ele é ruim porque ele é muito concentrado ali em bancos, empresas de commodities, e é um índice não baseado na qualidade das empresas, é um índice baseado em quantidade de negociação, na liquidez dessas empresas. Então, no Ibovespa está as empresas que são mais negociadas na bolsa. Não necessariamente as mais negociadas são empresas boas. Compreende por que acaba sendo um índice ruim? E assim, fora esse estudo que eu montei, que mostra que títulos de inflação rendem mais do que o CDI, e no Brasil, quando a gente olha para o Ibovespa, não é tão interessante, mas quando a gente constrói uma carteira de ações, ações de dividendos, ações de crescimento, baseada em fundamentos, é sensacional o resultado. Não tem nem o que falar. Aí superem muito. CDI, qualquer coisa de inflação. Fora o meu estudo, tem alguns outros estudos que a gente pode consultar também para entender qual investimento é melhor para mim. Tem um da UBS, que ele reúne mais de 120 anos de mercado. E ele mostra nesse estudo que também as ações é o investimento mais interessante, que a longo prazo é o que mais gera retorno. Só que ele reforça algumas coisas, que é importante também você ter uma diversificação de moeda, porque isso traz mais segurança. Ele reforça a importância de diversificar o seu dinheiro, ou seja, em vez de eu ter que tomar uma decisão hoje de se eu vou comprar ações, se eu vou comprar investimentos atrelados ao CDI, se eu vou investir em inflação, por que eu não posso
fazer meus investimentos um pouquinho em cada coisa, diversificar. Em vez de ter que selecionar um único, apostar, vamos dizer assim, numa direção de que o CDI entregue o melhor resultado, ou a inflação entregue o melhor resultado, porque foi só ali que eu coloquei meu dinheiro. O estudo da UBS e também o nosso estudo aqui mostra que a diversificação ela é mais importante. Por quê? Geralmente, ela vai aumentar o seu resultado, ou seja, você vai conseguir superar o CDI, você vai conseguir superar a inflação, superar até o Ibovespa. Então você vai ter um rendimento muito maior através da diversificação. E para conquistar esse rendimento maior, você não vai abrir mão da sua segurança, você não vai aumentar o seu risco. Pelo contrário, você diminui. Porque se você pega o seu dinheiro, coloca só em ações, porque você fala, eu quero ter a coisa mais rentável aqui, você aumenta muito o seu risco. Mas se você fala, não, eu quero ter um rendimento legal, eu vou investir em ações, mas eu vou também ter um pouco no CDI, ter um pouco ali na inflação, você aumenta muito o seu resultado também, sem precisar elevar o seu risco, porque você tem uma parte que é segura. A diversificação, ela te protege. Esse estudo da UBS mostra isso. O estudo que a gente fez aqui, a teoria do moderna de portfólio do Markowitz, que ganhou o Nobel de Economia, mostra isso. O Ray Dalio, ele aplicou na prática, vamos dizer assim, essa conclusão de Markowitz, gerindo bilhões de dólares ali no seu fundo, baseado nessa importância da diversificação. Então, tudo isso mostra que não existe solução única. A solução é uma carteira diversificada para você ter ali o que é o melhor investimento. Não é o CDI, não é o IPCA, é uma carteira diversificada. Uma estratégia focada nos objetivos que você tem, no prazo que você tem para investir, no seu perfil de risco. E aí como que você vai diversificar, por exemplo, entre ações, seja aqui do Brasil, seja em dólar, CDI, IPCA, frente a todos esses investimentos, quanto que eu tenho que colocar em cada uma dessas coisas? Aí entra algumas coisas mais pessoais que vão responder essas perguntas. Por exemplo, eu não sei por quanto tempo você pode deixar o seu dinheiro investido. Se você pode deixar por apenas um ano o seu dinheiro investido, talvez você vai ter que ter uma parcela muito pequena ou nem tenha ações nessa carteira. E aí, não tem por que você pegar e também deixar só seu dinheiro, às vezes, no CDI. Você vai ter que criar uma estratégia de acordo com essa realidade sua, com essas necessidades suas. Eu não sei se você tem estômago, por exemplo, para ter uma carteira onde vai ter lá 50% do seu capital em ações, porque a variação, no momento de baixa do mercado, pode te gerar um estresse, pode te gerar um desconforto que você queira retirar todo o seu dinheiro. E aí essa carteira pode não funcionar para você. Por mais que, se a gente olhar depois de muito tempo, vai ser a carteira que mais entregou resultado. Beleza, é a carteira que mais entregou resultado. Só que antes de chegar lá no resultado, eu vendi toda essa carteira. Eu me desfiz dela, porque eu não estava aguentando ali um momento de baixa do mercado. Então, a diversificação, ela é muito importante. E ela tem que ser o pilar central da nossa estratégia, porque tem vários outros estudos que mostram também pra gente que a maior parte do resultado que você conquista nos seus investimentos não vem de acertar ali qual é o investimento. Ou seja, não vem de você acertar investir no CDI, acertar qual é a ação da vez. Vem de você ter uma carteira diversificada, que ela não esteja apontada para uma única direção. O que isso quer dizer? Se eu construir uma carteira só de ações, eu estou apontando só para uma direção de que as ações têm que dar certo, se não der certo, não vai entregar a melhor rentabilidade. Então eu não vou apontar só para uma direção. Eu vou, assim, ter várias direções. E na média ali, como é uma carteira diversificada, geralmente eu vou ter um resultado muito melhor. Porque se de repente as ações não for bem, eu tinha ações em dólar também, que foi muito bem. Eu tinha CDI, que nesse período aí que eu tinha as ações também, entregou muito mais resultado. Ou se aconteceu o contrário, CDI começou em mal. Títulos de inflação também. E o mercado brasileiro, ele cresceu muito. As empresas também se desenvolveram bastante. E eu tinha uma boa parte do meu dinheiro em ações. Veja como cresceu. Por isso que a estratégia ela deve partir da diversificação
e deve ser focada a diversificação baseado nos objetivos, prazo e perfil que você tem. Gustavo, eu não sei como definir ali, como dividir o meu dinheiro, quais investimentos eu vou fazer, o que vai me atender, o que serve para mim. Você tem dois caminhos. Ou você estuda e aprende a fazer por conta própria, com o tempo você vai ganhando experiência, ou você pode entrar no primeiro link aqui da descrição, preencher o meu formulário, que eu vou entrar em contato com você para a gente bater um papo. E aí eu te apresento como que é o nosso trabalho para você ver se faz sentido a gente te ajudar a fazer seus investimentos e acompanhar você durante a sua jornada como investidor.